Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 32ª semana do tempo comum, celebrando hoje a dedicação da Basílica do Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a Basílica de Latrão é considerada a mãe e cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino e é a catedral do bispo de Roma, o Papa. Estimados irmãos e irmãs, esse breve comentário tirado de nossa liturgia explica para nós o sentido dessa festa de hoje, celebrando a dedicação da Basílica do Latrão. A liturgia de hoje apresenta para nós um Jesus nervoso, um Jesus revoltado, parece, né? Chateado, a ponto de ficar como um louco, derrubando tudo, empurrando tudo e todos. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus cuida do templo, porque, como disse os textos sagrados, o zelo por sua casa te consumirá. De fato, Jesus tem razão. Nós não podemos deturpar a imagem do templo sagrado de Deus. Nossas igrejas, elas não podem perder o sentido pelo qual elas foram erigidas. A missão de cada templo, a missão de cada lugar sagrado dedicado a Deus Nosso Senhor. Nós não podemos aproveitar dessa oportunidade para fazer da casa de Deus um lugar de ganhar dinheiro, de ganhar uma coisa. É a contribuição que as pessoas fazem, né, como dízimo, ofertas para a manutenção desse templo. Infelizmente, a gente vive num país, numa sociedade capitalista e tudo tem seu valor, tudo tem seu custo, né? E infelizmente, a igreja ela não é isenta disso. A igreja também tem que pagar conta de água, conta de luz, funcionários. A igreja também precisa ser limpa, precisa de materiais, né, para a própria liturgia. Enfim, a igreja também tem seus gastos, suas despesas. E quem é que mantém tudo isso? É a própria igreja, ou seja, cada um de nós. Todos nós que contribuímos. Por isso é importante a gente pensar que todos precisamos contribuir com a comunidade. Todos. Não é uma ou duas pessoas, não. São todos. Ah, mas fica pesado? Fica. Porque, graças a Deus, nós somos muitos, mas somos poucos os que têm essa consciência. Poucas pessoas não têm ainda essa consciência de contribuir
para a manutenção da igreja, sobrecarregando assim aqueles poucos que têm essa sensibilidade, essa consciência de fazerem a sua contribuição para a manutenção desse templo. Jesus, ele diz: destruí isso tudo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele agora fala do seu corpo, que em 3 dias ressuscitou. Ou seja, Jesus quer dar uma vida nova para os nossos templos, para cada um de nós. Jesus quer transformar a realidade do templo de pedra, mas e principalmente do templo que é cada um de nós. E nós temos esse templo de pedra que é uma oportunidade para nos ajudar a construirmos o templo do Espírito, do nosso corpo. Então, se a gente não cuida desse templo de pedra, então onde que nós vamos para poder curar, para poder construir o templo que é o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma? O Santo Padre, o Papa Francisco, chama a igreja, né, de hospital, para dizer que todos aqueles que estão feridos, machucados, possam ir até a igreja para recuperar, buscar forças, energias para a sua vida espiritual. E é assim mesmo. E infelizmente nós encontramos pessoas que acham que a igreja é rica, que a igreja tem isso, que a igreja tem aquilo. Nós já refletimos, né, nos nossos estudos no tema Eu Amo a Minha Igreja, de onde vem tudo isso. Então a igreja ela é milenar, ela não é uma coisa de um dia para o outro. Então é importante que as pessoas também entendam essa questão de finanças que a igreja tem. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja, ela tem responsabilidades tão vastas, mas tão vastas, que eu acredito que muitos dos seus membros, muitas pessoas que participam dela, não sabem a metade dos problemas que a gente enfrenta com questões de direitos e deveres como pessoa jurídica, como templo e como tal, né? Então não é questão de estar querendo dinheiro, essa coisa toda, não. E a igreja também tem que responder. Então o pessoal fica: para que um lugar desse tamanho? Para que isso? Para que aquilo? Uma coisa, eu vou dizer para vocês, mas é com muita caridade. Uma coisa é a sua casa, que acomoda 2, 3, 4 pessoas, que um quarto acomoda um banheiro e do jeito que vocês fizerem, está tudo muito bom. Outra coisa é um lugar que acolhe centenas, milhares de pessoas. Então não é simplesmente acolher, tem que ter estrutura respaldada pela Defesa Civil, respaldada pelo Corpo de Bombeiros, respaldada pela Justiça, pelo Ministério Público, enfim, por tantas outras, pela Receita Federal. Então a igreja, ela é muito vigiada, muito vigiada. Por isso que cada um de vocês tem que cuidar para que não falte nada na igreja. Agora, nesse tempo de pandemia, nós estamos passando apertado bastante mesmo, né? Estamos rebolando do jeito que dá para poder fazer as coisas acontecerem dentro de nossas paróquias, dentro de nossas comunidades. Claro, existem paróquias com poder aquisitivo muito bom, devido aos seus membros terem um poder aquisitivo muito bom. Mas também existem paróquias, comunidades, que estão passando até dificuldade. Então, Jesus hoje, ele quer convidar todos nós a destruirmos esse templo de acomodação, de dormência, de pessoas que não conseguem se sensibilizar com as necessidades da comunidade, da igreja, para que possam, juntos com a gente, somar para a gente poder fazer dos nossos templos algo que corresponda e responda às necessidades de cada pessoa, de cada um daqueles que vem até nós buscando a palavra de Deus, buscando força para a sua caminhada. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja, ela precisa muito de cada um. A igreja precisa e conta com todos. Mas, como Jesus disse, né, destruí esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Então é a partir dessa participação, é a partir desse engajamento que você vai reconstruir a beleza do seu ser, a beleza desse templo que é o seu coração. Agora, se nós não tivermos os templos de pedra para que possamos fazer lá buscar lá nossos curativos, então, infelizmente,
todos nós estaremos fadados a continuarmos enfermos, com enfermidades incuráveis, e ninguém poderá curá-las, pois os nossos hospitais, entre aspas, né, assim chamado pelo Papa Francisco, não estão à disposição, estão fechados. Termino lembrando, né, dessa pandemia que obrigou nossos templos a ficarem fechados por um período. Nosso povo está em tempo de entrar em desespero. E agora nós sofremos as consequências, né? Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas com sede da palavra de Deus, mas não é uma sede que era contínua, não. Uma sede transformada até em patologia. Infelizmente, eu falo porque toda semana, dia após dia, eu tenho meus atendimentos. E não é, eu digo para vocês com toda a caridade, não é confissão, não. Nós não estamos falando de confissão. Nós estamos falando de pessoas que estão sofrendo por causa da pandemia, que estão sofrendo as consequências da pandemia, né? Que estão sofrendo as consequências econômicas, sociopolíticas, e vem até nós, vem até a igreja. Imaginem se não tivermos a igreja, ou melhor, se não tivéssemos a igreja, como estaríamos todos nós? Então, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje a dedicação da Basílica do Latrão, que cada um possa pôr a mão na consciência e pensar um pouquinho, né? Eu preciso da igreja, eu dependo da igreja. Não é somente ela que depende de mim, eu também dependo dela. E bendito seja Deus por ter nos dado um presente, um dom tão necessário para os tempos atuais e para todos os séculos. Então, que Nossa Senhora, que é a mãe da igreja, abençoe muito cada um de nós. Abençoe cada um de vocês que se sente comprometido com a sua comunidade, com a sua igreja, com aqueles que trabalham, com aqueles que fazem acontecer a evangelização. Bom dia, Deus abençoe a todos.